Ali, toda vez que a gente trata do conflito árabe-palestino e do genocídio palestino, tem alguém que usa um argumento como esse do PG Barroso, que eu vou pôr na tela e vou pedir para você responder, tá certo? Que é o seguinte: Israel está libertando os palestinos do domínio xiita fundamentalista islâmico. Israel convive bem com árabes e muçulmanos do bem. Eu defendo o Estado palestino livre do terrorismo. Aqui tem uma síntese de vários argumentos, então eu queria que você respondesse ao PG Barroso. Veja, a convivência na região da Palestina histórica, no Levante como um todo, antes do século XX e do ingresso do imperialismo, colonialismo na região, era a norma. Havia uma convivência árabe, muçulmana, cristã, né, porque os árabes são muçulmanos e cristãos, e judaica. Então, havia uma convivência. A Palestina era símbolo, de certa forma, dessa convivência, porque Jerusalém, sendo capital religiosa do cristianismo, mas também extremamente importante para o islamismo, para o judaísmo, sempre foi uma cidade religiosa que sempre abrigou e permitiu a visita e foi aberta a todas as denominações monoteístas que hoje parecem, nesse conflito, por algumas visões, estarem competindo. Né? Então, é uma narrativa, né? Essa narrativa é perniciosa, né? do conflito religioso. Mas em muitos aspectos ele assume essa forma. Então, a convivência é a parte em que eu concordo com PG Barroso, quer dizer, Israel não, mas os judeus, muçulmanos, cristãos, sempre conviveram nessa região muito bem, até a chegada do colonialismo, até o momento em que elementos políticos começaram a impedir essa convivência histórica. Agora, quanto a Israel libertar os palestinos, eu não sei nem decifrar isso. Isso é tão fictício, eu não sei, eu nem entendo o que se passa na cabeça, com todo respeito, do PG Barroso, mas teria que explicar melhor, porque eu não sei do que está falando. Não tem xiita na Palestina. A Palestina é sunita, né? Nem tem presença xiita. Quanto à influência do Hezbollah, pelo contrário, é o Hezbollah que está ali, né, tentando manter um apoio aos palestinos, ao manter aquela situação de atrito na fronteira norte, para tirar um pouco, isso estou dizendo até pouco tempo atrás, onde as coisas foram acirradas, depois do assassinato de Hassan Nasrallah e outras lideranças, mas até então o Hezbollah vinha tentando, sem entrar numa guerra aberta, manter uma situação ali de conflitividade e atrito para poder dividir um pouco os esforços do exército, tirá-lo um pouquinho a atenção da faixa de Gaza, mostrar o seu apoio ao Hamas. Então, não é o Hamas ou a liderança palestina da faixa de Gaza em geral, ou outros grupos junto com o Hamas, que estão sendo manipulados pelo Hezbollah. Absolutamente não. Você tem uma população palestina lutando por uma emancipação, para descolonizar a região, para se libertar de um jugo israelense militar, ilegal, imoral, que há 76 anos mantém a Palestina, né, completamente reprimida, né, sem conseguir libertar-se, ou seja, existir nacionalmente, existir enquanto sociedade e assim por diante. E que desde 67 a faixa de Gaza e a Cisjordânia estão militarmente ocupadas. Então, não procede, né? A ideia de libertar os palestinos do controle ou do jugo ou influência xiita não. E também não parece ser uma entrevista, não parece ser um jeito muito simpático, né? Liberar as pessoas destruindo os prédios em que elas vivem, as casas, os hospitais, as escolas, né? Talvez seja melhor não ser libertado de uma situação dessa, né? Não, obrigada por dizer isso, Haroldo, porque exatamente isso, ou seja, o entendimento, a análise que se tem de um ano de Israel na faixa de Gaza é que o Hamas não foi destruído. A capacidade do Hamas não foi liquidada. Está enfraquecido? Tá. Mas Israel se atolou na faixa de Gaza sem conseguir ter uma saída à vista, sem conseguir alguma vitória para dizer, olha, alcançamos os nossos objetivos. Não alcançou. Né? E, pelo contrário, muitos analisam o ataque ao Líbano agora como maneira de desviar o olhar
do seu fracasso na faixa de Gaza, porque uma população arrasada, 95% do território da faixa de Gaza arrasado, né? Ou seja, terra arrasada, sem destruir o Hamas, isso não é vitória nenhuma para Israel. Não é vitória nenhuma. A menos que o objetivo não seja destruir o Hamas, né, Arline? E, aliás, tudo indica que o objetivo político de Netanyahu é manter, como vinha mantendo antes, o status quo, o que é um enorme problema, porque entrar numa guerra, primeiro, segundo, sem ter como sair dela, segundo, ampliar essa guerra sem ter como sair dela, realizar a guerra com um único objetivo da guerra, não ter um objetivo político claro e alcançável no horizonte, e concluindo, portanto, que o objetivo é manter a política de manutenção do status quo para poder ir aumentando suas fronteiras, colônias, assentamento, expansão territorial, aos poucos, comendo mais e mais território. Para que guerra para fazer tudo isso? Israel vinha fazendo isso sem guerra. E agora está com um desgaste enorme, um desgaste econômico muito grande, porque muitos investimentos deixaram de ser feitos em Israel. O exército não conseguiu retomar o controle da faixa de Gaza ou aniquilar o Hamas. Então, é uma guerra pela guerra. Isso é insustentável no longo prazo. E, assim, para os árabes e para os palestinos, é extremamente mortífero. Né? A gente está vendo 40 mil ali só por bombardeio e já algo em torno de 1.500, 1.900 mortos no Líbano. O que é isso?